Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Damos graças por mais uma noite de repouso, e por mais um despertar, para mais um dia de vida, se o Senhor assim nos permitir. Que possamos, neste momento, receber a tua bênção, a orientação do Espírito Santo para o estudo da tua palavra. Que nada que falarmos aqui, Senhor, seja de nós mesmos, mas que possa ser inspirado pelo teu Espírito Santo. Que o nome desapareça para que a tua pessoa seja a única a ser glorificada neste momento. Abre o nosso entendimento, as nossas mentes. E nos dê uma semana sob tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Vamos abrir nossa Bíblia aí. E vamos lá para o livro de Marcos, no capítulo 9. Vamos ler o verso 43, 42 até o verso 48. Tá? Vamos ver se a gente consegue terminar o estudo hoje sobre a questão da morte, da imortalidade da alma do inferno. Né? Se não der, amanhã a gente termina. Tá? Achou aí? Vamos ler? Marcos. Ô, Jenny, eu gosto muito da leitura da sua Bíblia aí, né? A tradução da sua Bíblia. Tem como você ler para a gente aí? Tem, deixa eu só pegar aqui. Marcos, Capítulo 9, ok. versos 42 a 48. Capítulo 9. Aí fala sobre os tropeços, né? Os tropeços. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a Tofete, falar um pouco sobre Moloque e Vale do Filho de Inom e Agena, que é o Agena. Tá? Achou? 9, 42 a 48. Ao 48, né? Pode ler. De 42 a 48, pode ler. Mas, se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E, se seu olho o levar a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino dos céus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá, os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Amém. Interessante esse verso, né? A gente fala sobre os tropeços, né? Ele vai dando assim, uma orientação para as pessoas que fizerem um dos seus filhos tropeçar. E ele vai dizendo aqui, ó, se tua mão te faz tropeçar, é melhor você cortar ela, porque é melhor você entrar na vida, né? Curta, maneta, né? Do que ter os dois e ir para um fogo inextinguível, né? Onde o verme não morre, o fogo nunca se apaga. A impressão que a gente lê esse verso aqui, a gente entende que realmente existe um inferno onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. A pergunta é a seguinte: de que Jesus estava falando aqui nesses versos aqui? Isso é uma coisa assim interessante, né? Porque nós estudamos a Bíblia aqui, os dois estudos que nós fizemos aqui, você vê que nós entendemos que o homem ele é mortal. Então, se ele é mortal, ele morre. Mas onde é esse inferno que está falando aqui na Bíblia, que o fogo nunca apaga e o verme nunca morre? Que verme é esse que está falando aqui? Aí eu pergunto a vocês, isso aqui que está escrito é uma metáfora, uma alegoria ou é algo real? Veja que não é uma parábola. Né? Nós estamos aqui uma parábola, é uma alegoria, ou uma narrativa alegórica para ilustrar alguma coisa, né? Um fundo moral diferente.
Então, você vê que não é uma parábola. Então, às vezes, quando eu chego com algumas pessoas para conversar esse verso aqui, eu pergunto, o que vocês acham? Aí a pessoa fica na dúvida. Não, eu acho que é simbólico o fogo aqui, né? Você sabe que fogo, o fogo não pega no ar. O fogo só pega quando há combustível. E quando houver combustível, ele queima, correto? Ele vai queimar. Então, acabando o combustível, pode ser qualquer matéria, o que acontece? Ele vai apagar. O fogo não pode ser eterno. Eterno nas consequências, sim, não na duração. Um exemplo disso. Se você abrir o livro de Judas, você vai encontrar lá que Sodoma e Gomorra foi destruída pela ação do fogo eterno. Mas o fogo apagou. O fogo eterno na consequência, não na duração. Isso é muito importante entender isso aqui, certo? Então, lá no livro de Judas, está claramente falando a respeito. Então, aí eu pergunto a vocês, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? Não, não está queimando até hoje. Foi destruída pela ação do fogo eterno de Deus, que vai consumir no final dos tempos o ímpio, o pecado e o mundo, né? Mas esse fogo vai durar para sempre? É claro que não. Né? Ele vai acabar, porque lá em Malaquias 3, né, diz assim que os ímpios vão fazer cinza debaixo da planta dos nossos pés, de sorte que não vai deixar nem raiz, nem ramo, tá? Então, a pergunta é, esse fogo, o que é que vocês acham? Vou perguntar a vocês aqui agora. Esse fogo que ele fala aqui, ele é fictício ou é real? E esse verme que não morre, ele é fictício ou é real? O que é que vocês acham? Dá a opinião de vocês aí, rapidinho, o que é que vocês acham aí? O que é que você acha disso? Fictício? Sim, eu Olha, falo assim, uma, 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 palavra uma simbologia, uma alegoria. Ou é realmente real esse fogo? Ele existiu, existe, e esse verme que ele fala aqui, está usando aqui, ele eu realmente é creio, real, o verme? Ou é apenas eu, uma metáfora para ilustrar outra coisa? É a sua opinião, né? eu creio que existe, e meu entendimento é que esse verme talvez seja o inimigo de Deus, né? Próprios demônios, talvez. Sim. Você vê que o verme não morre, mas o diabo, ele vai morrer. Vai ou não vai? Ele vai morrer, né? Apesar de ser espírito, mas o fogo é eterno. Deus vai destruir o diabo e seus anjos, que não vai deixar nem raiz nem ramo. Ok? Mas obrigado por sua colaboração aí. Na realidade, vou só abrir um parênteses aqui. Este fogo, ele é real. Ele é real. Vou mostrar na Bíblia a vocês onde isso acontecia. E esse verme aqui, que vem o verbo do grego, quer dizer escolex, ele é real. Ele era, na época de Jesus, era antes de Cristo e é real em nossos dias hoje também. Então, esse fogo realmente existiu, existia e existe. Talvez o local hoje onde se praticava isso aqui não existe mais. Hoje é um lugar densamente povoado, lá fica na banda de Jerusalém, e realmente esse verme existia. Tá? Só para entender isso aqui, nós precisamos voltar no tempo. Lembra aquele filme, Mário, que os americanos fez há muitos anos atrás, O Túnel do Tempo? Eu era garoto, gostava de assistir aquele filme, né? E a gente voltava lá atrás para ver os acontecimentos. Pois é, o que vamos fazer agora. A gente vai voltar lá para o começo da Bíblia, a gente vai estudar um verso aqui, depois vamos entrar aí em alguns versos de Crônica, de Jeremias, para a gente poder entender esse verso aqui. O que Jesus queria dizer com essa questão do verme que não morre, fogo que não apaga. Certo? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, deixa eu ver se é 4 e 18, às vezes eu confundo, um fala sobre a morte, outro fala sobre capítulo 18, Deuteronômio. Vamos lá. 18. Vou ler só um verso aqui. Ó. Inclusive, o James chegou até a ler esse verso. Não sei se foi sexta-feira ou foi quinta-feira. Capítulo 9, talvez? Não, é o capítulo 18 de Desculpa, Deuteronômio. capítulo 18, versículo 9, talvez? Versículo 9, deixa eu ver. 9 e 10, James. Só esses dois textos aí, tá? Pode ler. Nós já lemos até semana passada isso aí. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não
imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Olha que coisa, hein? Ok, James, beleza, ok. Eu quero ficar com o verso 10, diz assim, ó, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Isso aconteceu em um momento do povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel foi chamado por Deus para ser o seu representante aqui na terra, mas que eles simplesmente, além de receber essa advertência, eles começaram a praticar o ocultismo. E houve momentos, vou mostrar você, tem uma foto aqui, em que eles praticaram esse tipo de comportamento pagão. Ou seja, eles ofereciam seus filhos, suas filhas, e passavam pelo fogo. Naquela época existia um deus antropósofo chamado Moloque, né? E esse deus, Moloque, ele era adorado como Baal, né? Como outros deuses pagãos que naquela época existia. Infelizmente, esses costumes, eles começaram a entrar no meio do povo de Deus, certo? Lá em Isaías, capítulo 2, verso 6, eu vou ler esse verso aqui, depois eu vou entrar no PowerPoint, tá? Capítulo 2, verso 6, Deus falando para o seu povo que ia abandonar eles, porque eles estavam cheios dos costumes do Oriente. 2, verso 6, diz aqui, ó. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Israel, Jacó, porque os seus se encheram dos costumes da corrupção do Oriente, que são amoreiros com os filisteus e se associa com os filhos dos estranhos. Infelizmente, não só naquela época, nos nossos dias também, o povo, talvez até sem querer, pratica esse tipo de coisa, talvez sem saber, e aceitam esses ensinamentos dentro do seu meio cristão, tá? Então, para a gente entender essa questão do fogo que não apaga o pé, que não morre, precisamos voltar lá atrás e entender o que aconteceu e que esse acontecimento lá no Antigo Testamento, ele chegou até a época de Jesus, certo? Para que Jesus falasse isso para o seu povo, para os fariseus, era porque realmente eles praticavam esse tipo de comportamento, esse tipo de culto, né? Então, a gente vai entrar sobre aqui no judaísmo, entender a visão do judaísmo. Pra você ter ideia, o judaísmo era dividido em 4 partes. Qual hoje? Você vê, hoje, o cristianismo era um só, até o 4º século. Vocês compreenderam? Então, a igreja primitiva começou com um cavalo branco, a igreja de Éfeso foi uma igreja fiel, mas recebe de Jesus uma repreensão. Qual foi a repreensão? Você deixou o seu primeiro amor, o seu primeiro entusiasmo, o seu primeiro ensinamento, foi deixado para a igreja. Então, isso foi abandonado na época. Então, veio depois a perseguição, foi o cavalo vermelho, o 2º selo, que significa a igreja de Esmirna. Até ali a igreja era uma igreja fiel. Né? Mas, infelizmente, com o passar do tempo, né, lá dentro do judaísmo, as pessoas criaram essas doutrinas, foi trazendo para a igreja, pelo judaísmo, e foram abraçando. Mas a igreja, até o 2º século, 3º século, era uma igreja fiel aos princípios. Okay? Então, eu vou pedir a Deus que dê o primeiro toque, em divisão do judaísmo, a gente vai entender um pouco sobre a questão. Né? Pode passar, Deus. Então, você vê que o judaísmo ele é dividido em 4 partes. Pode passar o James. Está ouvindo aí? Ok, muito bem. Olha, tinha 4 partes do judaísmo. Como nós temos hoje, o cristianismo é dividido em várias ramificações. Né? O que eu ensino, talvez o que a gente ensina, alguém lá não crê, o que ele ensina, a gente não crê. Né? Isso é uma coisa que, infelizmente, não era para ter acontecido. Né? Mas como o inimigo não pôde destruir Jesus, ele feriu o calcanhar de Cristo, está lá em Gênesis 3:15, e ele foi atacar a igreja. Quando Jesus veio à Terra, ele tentou matar através de Herodes. Né? Tentou Jesus lá no deserto, tentou fazer com que ele não morresse ali na cruz, né? Em Getsemane, se dependesse dele, não morria, mas
como ele tentou, não conseguiu derrubar Jesus, nem nunca vai conseguir, foi o que ele fez. Então, ele deixou e foi atacar quem? A igreja. E a única forma que ele conseguiu atacar a igreja foi trazendo doutrinas falsas para dentro dela. Então, veja bem. Então, o judaísmo era dividido em 4 partes. Primeiro, os essênios. Quem eram os essênios? Eram adeptos a uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre o século 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar a Torá. O que é a Torá? Eram os 5 livros de Moisés, escrituras sagradas para os judeus, que foram os primeiros livros, 5 livros do Antigo Testamento. Então, jejuar, rezar, realizar rituais de purificação, numa espécie de comunidade primitiva, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva. Ótimo isso aqui. Em suas sociedades, em geral, excluíam mulheres. Eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam uma estrita regra de disciplina, codificada em manuscritos, e reglava todos os detalhes da vida diária. O surgimento da seita ocorreu numa época em que a classe alta de Jerusalém, da Palestina, estava sob forte influência da cultura grega. Olha só. Então, isso que surgiu no momento em que, como o Novo Testamento foi escrito no grego, então essa influência grega ela começou a influenciar o judaísmo. Vamos ver adiante aqui um pouquinho mais. Então, por exemplo, o manuscrito Mar Morto foi completado em 2002, mas não havia nenhuma referência a Jesus, João Batista ou aos discípulos. Ok? Pode passar o segundo aí? Vamos lá. Quem era o primeiro grupo? Era esse, os essênios. O segundo era os zelotes. Quem eram os zelotes? Era um grupo de revolucionários extremistas que desafiava abertamente o domínio de Roma. Quem fazia parte dessa seita? Barrabás, Judas e César. Os zelotes queriam liberdade a tudo. Eles aguardavam o Messias, e esse Messias viria com todo o poder da pompa, eles eram judeus, e queriam que esse Messias sentasse no trono e exterminasse os romanos e passasse a reinar. O reino de Jesus não era desse mundo. Então, você vê que quando Judas, dos 12 discípulos, Judas foi o único que foi chamado. Judas ele se ofereceu para participar dos 12 discípulos. E Jesus sabia a poder de Judas. Mesmo assim, o aceitou. Né? Então, você vê que ele foi o tesoureiro, os 12 eram o tesoureiro, Judas era ladrão, Jesus conhecia o caráter de Judas, mesmo assim, ele deixou que ele entrasse no meio dos discípulos. Né? Então, a intenção de Judas era o quê? Era fazer com que Jesus se revoltasse, o traindo por 30 moedas de prata, e ele se revoltasse contra os romanos e estabelecesse aqui o seu reino aqui na terra. Então, eles eram revolucionários e queriam ter o domínio a todo custo. Terceiro grupo, vamos lá. Pode passar? Era os saduceus. Todos eram judeus. Certo? Quem eram os saduceus? Eram aristocratas, tinham a tendência a ser ricos e ocupar cargos poderosos, como, pode passar aí, mais um toque aí. Eles eram sacerdote e sumo sacerdote. Era a aristocracia do judaísmo, né? Ocupavam a maioria dos lugares do Sinédrio. Se achavam, né? Vamos dizer assim, eles eram cara. Então, eles não tinham muita comunicação com a classe pequena, só queria se expor e ser os maiorais. Que seria somente o cargo do sacerdote lá no Sinédrio. Outro toque? Eles faziam tudo pela paz, seguindo as decisões de Roma. Eram menos populares, os saduceus. Outro toque? Vamos lá. O que acontecia? Eles negavam, pode passar isso, eles negavam Deus na vida cotidiana. Isso aqui é mentira. Sabe que Deus está em todo lugar, em todo tempo com o seu povo. Tem coisas que acontecem e a gente não entende. O que Deus permite que essas coisas aconteçam? Mas a verdade é que nós cremos, pela fé, que Deus está conosco em todo momento. Deus está conosco até a consumação do século, falou. Então, eles negavam Deus na vida cotidiana. Outro toque. Negavam qualquer ressurreição. Olha só. Fazia parte do povo de Deus, né? Sabiam que Moisés foi ressuscitado. Eles sabiam estudar a Torá, estudar o Antigo Testamento. E
Jesus não foi a primeira pessoa a ser ressuscitada na Bíblia. Teve mais pessoas que foram, né? Então, eles negavam qualquer ressurreição. Está lá em Mateus 23, 22, 3. Lembra quando ele teve a conversa com aquela mulher? Que a mulher falou, Senhor, 7 maridos. Realmente tem 7 maridos. E o que tu tem agora não é teu. Aí o saduceu perguntou, bom, se ela tem 7 maridos, na ressurreição, com quem ela vai ficar? Aí Jesus responde. Isso era uma pergunta capciosa para Jesus. Aí que diz assim, ó, na eternidade, os salvos não vão casar, nem dar-se casamento, serão como os anjos. Não, a família é aqui na terra. Quando formos para a eternidade, não vamos casar, nem vamos dar em casamento. Certo? Ok. Quarto, Desculpa, quinto, eu né? passei muito aqui, Não, mas eu quero tranquilo. uma pergunta, Não, Sá. sim. Não. Essa questão de negavam a Deus na vida cotidiana, exatamente era porque eles eram, vou colocar entre aspas aqui, religiosos, né? Eles Sim, acreditavam sim. em Deus. Como é que é essa Certo. negativa de Deus na vida cotidiana? É como se Deus fosse algo assim, só no mundo espiritual, algo sobrenatural, algo acima do. É isso, Você já não? ouviu falar? Você já ouviu falar no deísmo? Já ouviu falar? O quê? Deísmo? Deísmo, já ouviu falar? Não, não. Não. Depois você vai procurar o que é deísmo, procurando na Meta, no dicionário. O deísmo é a filosofia que surgiu mais ou menos na época da Idade Média, da Revolução Francesa, surgiu o deísmo. Inclusive, Voltaire, que foi um dos mentores da Revolução Francesa, era deísta. O que era deísmo? O deísmo não negava a Deus. Ele cria que Deus existe. No entanto, ele achava, por exemplo, quando o mal acontece, o mal, ela vem por bom e por ruim, ou é só por ruim? Ele vem para os dois, correto? Jesus falou assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o deísmo, ele cria que Deus existe, porém que Deus, ao criar todas as coisas, deixou tudo à mercê da sorte. Era isso que os saduceus acreditavam, que algumas coisas Deus não se intervia em negócios humanos, que cada um por o quê? O seu próprio rumo. Então eles negavam Deus na vida diária, cotidiana, que Deus poderia, assim, por exemplo, fazer milagres, entendeu? Eles negavam essa questão aí, que Deus não se importava com os seres humanos. Então, como o deísmo criou, largou aí o Deus dará, certo? E também eles Entendi. negavam a ressurreição. Eles negavam a ressurreição, eles negavam isso aí. Achavam que não tinha ressurreição. Por isso que fizeram essa pergunta capciosa para Jesus, a Jesus imediatamente deu a resposta, não. Na eternidade, ela não vai ficar com nenhum marido. Na eternidade, não se casam nem dois de casamento. Então, nós seremos como os anjos, como assexuais. Então, nós não teremos sexo. Os anjos não têm sexo, são assexuais. Correto? Isso está escrito. Quinto, você já colocou aí, o que acontecia? Eles negavam qualquer vida após a morte, nem tampouco penalidade. Aqui estavam corretos. Você vê que tem coisa aqui que não bate com as escrituras, mas negavam que qualquer vida após a morte. Eles negavam. Ó, se eles negavam a ressurreição, você devia negar a vida após a morte. Mas não é o que acontece hoje em dia, né? Então, uns creem na ressurreição, uma parte crê na ressurreição e crê na vida após a morte. Ou uma coisa ou outra. Então, eles negavam qualquer vida após a morte, nem tampouco penalidade após a morte. Isso aqui estava correto. Então, nenhum ser humano que morreu na face da terra, está em Hebreus, recebeu a recompensa, nem boa, nem má. Todos esses, está escrito, ó, morreram na fé sem terem recebido a promessa. Que promessa é essa? Da vida eterna. Nem tampouco os que morreram, os maus que morreram, não receberam ainda. Estão aguardando no pó, quando Jesus voltar, para receber. Os que estiverem vivos vão ser mortos, os que estiverem mortos permanecem mortos. Após 1000 anos, Jesus volta a essa terra, depois do juízo, lá no céu, e agora vem a segunda ressurreição, que vai acontecer a segunda morte para uns e a terceira morte para outros. Ok? Então, tem pessoas que vão morrer 2 vezes e tem pessoas que vão morrer 3 vezes, vão deixar de existir. Então, aqui estavam corretos, negavam a vida após a morte, nem tampouco penalidade. Outro toque, eles também negavam a existência de um mundo espiritual, certo? Você até comentou isso aí, né? Está lá em Atos 23, verso 8. Ou seja, nós, lá no livro de Hebreus, diz assim, que
esses anjos são ministros de Deus, enviados para a salvação daqueles que creem em Deus, em Jesus. Então, os anjos de Deus estão entre nós, a gente crê nisso, no mundo espiritual. Nós temos um conflito cósmico entre o bem e o mal, você sabe disso. E essa luta é pela nossa natureza, né? Quando nós não tínhamos Jesus como Salvador, nós tínhamos apenas uma natureza, que era o quê? A carnal, a humana. Quando você aceita Jesus como Salvador e estuda a sua palavra, o que é que ele imputa na gente? A natureza divina. Então, nós temos uma natureza. Essa luta, ela é espiritual, não é? Ó, não é mesmo o mundo, não quer no mundo, aí o mundo vem e oferece isso, oferece aquilo. Então, essa luta é difícil. A gente está andando na rua, aparece lá uma mulher bonita, um corpo bonito, aí vem aquela guerra. Eu olho ou não olho? Desejo ou não desejo? Aí está ali um fato de dinheiro ali que você viu lá, não é? Essa luta, eu pego ou não pego? Essa luta é espiritual. Então, eles negavam a existência de um mundo espiritual naquela época, certo? Outro toque? Vamos lá. O que mais? Agora vem aqui, hein? O quarto grupo, os fariseus. Certo? Então, os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Quem eram os fariseus? Ao contrário dos saduceus, eles eram empresários, eram da classe média, tinham contato com o homem comum. Você vê que quem mais se envolvia com as pessoas comuns eram os fariseus. O que mais? Pode dar um toque neles. Foi uma seita, o nome fariseu, foi uma seita criada anterior à guerra dos Macabeus, com o fim de oferecer resistência ao espírito helenístico. Vou explicar a vocês o que é isso aqui. Então, foi criada essa seita anterior à guerra dos Macabeus. Que guerra foi essa dos Macabeus? Macabeus era chamado Judas Macabeus. Judas Macabeus era um revolucionário, um zelote, era judeu. E nessa guerra, ele lutava contra os gregos naquela época, principalmente contra Antíoco Epifânio, eu comentei com vocês aqui, que Antíoco Epifânio foi parece que a quarta geração da dinastia de Seleuco, e ele odiava os judeus. E esse Antíoco Epifânio, ele colocou para afrontar o judaísmo, o que ele fez? Ele colocou dentro do templo de Jerusalém, no lugar onde oferecia o sacrifício, ele sacrificou um porco. E colocou em cima do altar dos judeus, que era sacrificado o cordeiro que representava Jesus. Então, essa cultura helenística, né? E também ele colocou lá, está dizendo, dentro do templo. Por isso que surgiu essa guerra dos Macabeus. Se vocês quiserem investigar, podem investigar. Inclusive, na Bíblia Católica tem até 7 livros a mais, chamados livros apócrifos, que não entrou no canon bíblico. Por quê? Eu fui no dicionário pesquisar o que significa apócrifo, significa de inspiração duvidosa. Eram livros históricos, mas a inspiração é duvidosa, porque em alguns trechos desses livros você vai ler e não bate com a Bíblia, principalmente na questão da imortalidade da alma. Né? Então, Judas Macabeus foi um revolucionário, e esse nome fariseu foi criado na guerra dele para oferecer resistência ao espírito, porque a cultura grega, nós comentamos aqui, ela cria em vários deuses. Platão ensinava, Aristóteles ensinava, cria que a alma saía do corpo, né? Que o homem era imortal. Isso veio lá do Egito, passou pela Síria, pelos babilônios, pelos medo-persas, entrou na Grécia, entrou em Roma e entrou no cristianismo. Infelizmente, isso aconteceu. Então, o que é o espírito helenístico? É a junção desses povos antigos que chegou até a Grécia, aí passaram a crer em deuses pagãos, na imortalidade da alma e no sofrimento eterno. Isso foi uma cultura que veio. Então, os fariseus criou essa seita para oferecer resistência a isso. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Eles foram se deixando levar e essa cultura grega, infelizmente, entrou no judaísmo. Dá um toque, por favor? Vamos lá. Muito bem. Então, isso. Agora, no que eles criam, os fariseus, quando outro toque deles? Que Deus, ele controlava todas as coisas. Correto? Então, a gente crê que o mundo está nas mãos de Deus. Eles acreditavam nisso. Correto? Mas que decisões tomadas por indivíduos contribuíam para o que iria acontecer no curso da vida de cada pessoa. O que quer dizer aqui? Ele está dizendo uma coisa verdade aqui, que Deus está no comando de todas as coisas.
A Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 2, capítulo 4, no Reino do Reino dos Outros, que Deus é quem estabelece reis e reinos. Ele é quem coloca e quem tira os governantes. Está lá escrito. Então, ele é quem transforma o mais humilde dos homens em rei e também pode rebaixar quem ele quiser. Então, se uma nação entra no poder, é porque Deus permitiu. E se essa nação não cumpre o propósito do santo vigia do céu, que é Deus, ela vai sair do ramo. Como ela sai? Você vê, cadê os governos totalitários do planeta? Praticamente desapareceram. Né? Então, assim, qualquer governante que entrar, você pode ter certeza, Deus permitiu. Por que que alguns governos são ruins e ele permite? Eu não sei responder a você. O que eu sei é que ele está no comando de todas as coisas. E que as decisões de cada indivíduo é uma coisa pessoal. Por exemplo, estamos aqui ensinando a Bíblia. Né? Eu estou aqui para aprender com vocês. E cada vez que a gente estuda, a gente aprende. Então, assim, o que é ensinado aqui é tudo baseado na palavra de Deus. Nada fora. Então, assim, a decisão de seguir o que foi ensinado aqui não é minha. Porque a minha já tomei. É de vocês. Então, nem por isso vamos deixar de ser amigos. Nem por isso eu já estudei com muitas pessoas aqui. E algumas pessoas não aceitaram, né? Mas são meus amigos, a gente se abraça, a gente se gosta, né? Então, assim, as decisões que tomamos somos nós, né? Então, assim, eu não posso, de forma alguma, inculcar na mente de vocês e pressionar que vocês aceitem os ensinos da Bíblia. Não. A minha função, eu comentando contigo ontem, a minha função, a nossa função aqui, a minha, não a nossa, de Deus, é ensinar aquilo que está oculto há muito tempo e que não veio à tona. Agora a decisão cabe a cada pessoa, né? Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, pode dar o toque disso. No que eles criam, né? Pode passar. Eles criam na ressurreição. Aí, já que os saduceus não criam, eles passaram, eles criam a ressurreição, eles sabiam disso. Você vê que quando Jesus esteve lá para ressuscitar Lázaro, né? Aí Marta falou assim, eu sei que ele vai levantar no último dia. Então, os fariseus sabiam disso. Sabiam que não há vida após a morte. Que não há, o homem não é imortal, ele é mortal. Que a ressurreição é a única resposta para a vida eterna através de Jesus Cristo. Certo? Outro toque? Ou seja, vida após a morte e sua recompensa, ou seja, a prisão eterna dos ímpios. Então, eles passaram, né, a crer nisso aqui. Olha, eles criam a ressurreição, depois passou a crer na vida após a morte e sua recompensa, ou seja, na prisão eterna dos ímpios, que vão ficar queimando eternamente. Certo? Outro toque, vamos lá, James. No que eles criam? Outro toque. Criam na imortalidade da alma e predestinação, reencarnação também. E isso, infelizmente, entrou desde aquela época lá no mundo farisaísmo do judaísmo. Né? Mas eu pergunto assim, um dia eu fiz uma lista assim, cheguei numa classe, fiz uma lista das maiores religiões do mundo. As 5 maiores. Quais são? As maiores, as 5 do mundo são assim, ó, são o Islã, assim, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo e o budismo. São as 5 maiores do mundo. Certo? No que elas creem? Quais são as pagãs aqui, entre elas? Quais são os monoteístas aqui? Né? Porque pagã é poli. Então, o budismo é politeísta. É. O hindu é politeísta? É. Adora vários deuses, sabe disso. Né? O judaísmo é monoteísta ou politeísta? O judaísmo. O judaísmo era monoteísta, passou o quê? A ser poli, porque adorou Baal e vários deuses também. Correto? Judaísmo. Agora eu pergunto, o Islã... Mas isso mudou, não? Continua assim? Continua Mas assim. Não, eles continuam... o judaísmo... Eles são politeístas? Não, eu falo assim, o judaísmo hoje, eu falo judaísmo da época de Jesus, certo? Eu não sei hoje se o judaísmo ainda crê nessas coisas. Em Baal, eu não sei. Eu não sei explicar a você. Mas naquela época eles criam. Então você vê que várias advertências de Deus
contra o seu povo que adorava Baal, adorava outros deuses, desde do começo, a gente já vem falando lá para cá, certo? Então, o cristianismo, falei isso daí, né? O cristianismo é uma religião que deveria ser monoteísta, mas se transformou o quê? Em politeísta. Aí eu digo assim, ó, 99% do cristianismo hoje é politeísta. Não, perdão, gente. 90% é politeísta. Por exemplo, eu falo espiritismo. O espiritismo, por exemplo, o espiritualismo hoje. 99% do espiritualismo está no cristianismo. Por exemplo, o espiritismo ele é cristão, nos nomes de Jesus, mas eles creem na vida após a morte, né? Então, o cristianismo, por exemplo, o catolicismo não é cristianismo, é cristão, mas crê nos santos, na intercessão de Maria, e muitos outros cantos, né? Por exemplo, Maomé, quando surgiu no cenário da história, né? Fundador do Islã, ele era monoteísta. E ele foi fazer o que lá em Meca, quando ele viu Meca e Medina, adorando vários deuses. A função dele, ele achava que ele era o último profeta de Deus, ele tinha que acabar com aquele paganismo que existia ali em Medina e Meca. Então ele usou a força para acabar com aquilo ali. Mas ele havia pregado sobre a questão da guerra santa, o jihad, né? Queria conquistar a Europa para ser a Europa muçulmana, tudo pela força. E isso não funciona, você sabe disso. Nem por força, nem por violência. No evangelho tem que ser pregado de maneira pacífica, para que as pessoas possam tomar sua decisão, né? Então, os fariseus criam na imortalidade da alma, predestinação e reencarnação, e também predestinação foi ensinado na época de Calvino, né? Calvino achava que a pessoa já nascia salva ou nascia perdida. Isso não é verdade. Se fosse assim, não precisaria Jesus ter morrido, porque as pessoas já nasceriam com um destino traçado. Isso não é verdade. Então, as pessoas escolhem a quem quer servir, se é a Deus ou se é a Baal. Mais um toque? Vamos lá. Existe alguma relação entre o islamismo e os zelotes? Tem, assim, não muita ligação, porque, na verdade, os zelotes eram judeus, certo? E o Islã veio os judeus eram judeus, eles queriam conquistar Roma a qualquer custo. Os Islã, ele veio de uma descendência que veio de Ismael, lá de Abraão. Sim, sim. Era uma nação que não era para ter existir. Ela existiu por causa de Abraão, por causa da desobediência dele, então veio existir. Mas eles queriam conquistar o mundo para Alá, que eles chamam de Deus, a qualquer custo. Então, você não pode obrigar as pessoas a aceitar o que você crê. Jesus falou, né? Vão, pregue o evangelho. Se a pessoa não quiser, sacode o pó em testemunho contra ele e vai pregar outra pessoa. Porque a pessoa é livre para escolher. Então, você vê que, por pouco, a Europa não seria islâmica, muçulmana. E nós, aqui no Brasil, também seríamos muçulmanos, porque a guerra foi feia naquela época lá. Então, a intenção de Maomé era exatamente isso: invadir o mundo e torná-lo uns seguidores de Alá pela força e pela violência. Então, quando ele fala assim, ó, não farás para ti mais escultura, ele está dizendo que as pessoas têm que fazer uma escolha. Aqui, ó, vocês quem escolhem. Se você quiser seguir a Baal, se não seguir, se não. Ok? Então, eles acreditavam em anjos e demônios. Correto? Nós cremos também? Cremos que temos anjos e que demônios. Os anjos são ministros de Deus, que é enviado para nós na salvação, e os demônios estão aí, né? Em toda a parte do planeta, que não foi à toa que veio do céu para cá, a terça parte deles. Mais um toque, James. Gente, olha só agora. Sob a influência do pensamento helenístico, apareceu entre eles a doutrina da imortalidade da alma, alterando o conceito de Hades, que é a sepultura. Né? Então, você vê, a influência grega influenciou o povo de Deus, o judaísmo, e essa cultura helenística de paganismo, de imortalidade da alma, né? Isso foi influenciando aos poucos. Né? Você vê que lá no Novo Testamento, você vê que Paulo ele adverte muitas coisas a respeito, mas isso entrou no judaísmo, e Deus chamou Paulo para rebater essas coisas. Né? Se você abrir lá a carta que ele escreve ali aos Coríntios, capítulo 15, diz assim, ó, eu vou dizer a vocês um mistério. E ele escreve também aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 a 13, primeira carta. Eu vou dizer a vocês um mistério, nem todos vamos dormir, ele fala. Então, ele compara a morte ao sono, certo?
nem todos vão dormir, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ele fala, ao ressoar a última trombeta, os mortos vão levantar incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, o que está dizendo aqui? Que não tem vida após a morte. Né? Não tem nenhuma penalidade após a morte. Não agora, né? Mas que todos seremos transformados, porque é necessário que este corpo mortal seja revestido de mortalidade. Aí está escrito. Aí nós cremos que realmente, né? Então, infelizmente, essa cultura, ela entrou no mundo cristão. Outro toque, James, por favor. No que eles criam mais? Pode passar mais uma vez. Eles criam, ó, os fariseus e saduceus, eles eram rivais. Não se davam bem não, viu? Não se davam bem não. Quanto ao julgamento de Cristo, eles conseguiram colocar suas diferenças de lado para condenar Cristo à morte. Ok. James, pode colocar outro slide aí agora. A gente vai falar um pouco sobre o inferno, né? Por que aquele fogo não apagava? Por que aquele inverno não morria? Mas antes, eu leio vocês aqui, eu tenho aqui um livro, escrito da história. Eu não sei se comentei com vocês, mas esse livro eu achei no lixo, e para mim, assim, é um manjar, né, de informação para a gente. Porque lembro para vocês que a palavra inferno, ela não é do grego, nem é do latim, ou não é do grego, nem é do hebraico, nem é do aramaico. Então, essa palavra inferno, ela vem do latim, quer dizer infere, inferior para baixo. Isso foi entrando no cristianismo. E até hoje as pessoas creem no inferno de fogo, onde os ímpios estão queimando lá nesse momento. E isso não é verdade, a Bíblia não ensina sobre essa questão. Então, isso veio de Roma, entrou na igreja, né, porque você vai encontrar algumas Bíblias que estão no original ainda, fala sobre o Hades, que é a sepultura, e Jesus ele tem a chave. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, se eu não me engano, assim, ó, eu estive morto e estou vivo em carne e osso, porém glorificado. E tem uma chave. O que é a chave? Ele tem um conhecimento, ele tem um poder sobre a sepultura, de trazer qualquer pessoa de lá. Então, ele tem uma chave da morte e da sepultura. Está dizendo que eu posso tirar vocês a hora que eu quiser da sepultura. Por isso que Paulo diz assim, ó, eu vou dizer um mistério, porque a ressurreição é um mistério. Não pertence a gente. O que nós sabemos é que quando Jesus chamar do pó essas pessoas, elas vão ouvir a voz de Deus e vão sair de lá. Como se nunca nada tivesse acontecido, vão acordar. O sono foi apenas questão de segundos. Ok? Então, eu vou ler vocês aqui sobre a questão do que este livro, que não é nenhuma religião, é um livro histórico, ele fala sobre a questão do inferno e do purgatório. Ele fala aqui, ó. A partir do século VIII, a Igreja Cristã passou a reconhecer oficialmente a existência de um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Certo? Que lugar é esse? Era chamado o purgatório. Então, a Igreja criou o inferno para meter as pessoas, na Idade Média, certo? E também criou o purgatório. Você já ouviu falar sobre o limbo? Ela não fala muito sobre o limbo. Mas o limbo, segundo o dicionário, se for na meta, você vai encontrar lá, é um lugar onde vão as pessoas que não cometeram determinado pecado, ou crianças que não foram batizadas. Ela fica lá aguardando. Olha que barbaridade. Olha que blasfêmia. Isso entrou no cristianismo. É claro que hoje o cristianismo, os evangélicos não creem nisso, mas eles passaram a crer no inferno de fogo, onde o fogo não vai apagar quando os ímpios estiverem queimando lá. Isso não é bíblico. Olha só, deixa eu acabar de ler aqui. Vamos lá. Entre o céu e o inferno, né, o eixo chamado purgatório. Resolvia-se um problema teológico embaraçoso que vinha sendo enfrentado pelas autoridades cristãs desde os primeiros tempos. Era certo que, após o juízo final, os puros herdariam o reino dos céus e os impuros arderiam no fogo do inferno. Olha só. Mas aqueles que houvessem cometido apenas alguns pequenos pecados, para onde iriam suas almas após a morte? Olha isso aqui. Platonismo apenas. Filosofia pagã grega. Se fossem admitidos no céu imediatamente,
significaria uma mácula no reino de Deus. Por outro lado, receber o castigo do inferno até o dia da absolvição pelo tribunal divino era algo demasiadamente rigoroso. Assim, começou-se a definir um lugar especial no além, onde as almas dos pecadores passariam durante um certo tempo por um processo de purificação, após o qual seriam admitidos no reino celestial. Isso aqui não é bíblico. Esse lugar foi associado aos eixos céu e inferno. Era representado por uma montanha que teria em seu topo o paraíso terrestre e abaixo, nas profundezas da terra, os ciclos infernais. Infere, para baixo, inferior, que é a palavra latina, que veio de Roma. Purgatório seria o lugar montanhoso onde as almas pecadoras eliminariam seus pecados com castigos escalonados de acordo com a gravidade. Quer dizer, Jesus deixaria de ser o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado, que está em seu santuário hoje, intercedendo por nós com o nosso advogado. Nós confessamos nossos pecados, o que é que diz lá? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da justiça. Não precisa pagar indulgência para pedir o perdão de Cristo. Não. Eu pequei. Somos pecadores, somos pecadores. E vamos ser pecadores até a sua volta. Então, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente me arrepender. Quando aquele carcereiro perguntou assim, Senhor, o que Deus faz para ser salvo? Ele falou assim, eu creio no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Então, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez purgados as suas faltas, as almas entrariam limpas no reino de Deus. Entre várias formulações cristãs, o tempo de purgatório poderia começar em vida e continuar após a morte. Os sofrimentos e as penitências às quais homens deveriam se submeter eram vistos como forma de expiar os pecados e purificar as suas almas. Nós temos um só mediador que está nesse momento expiando os nossos pecados e ele começou na cruz essa expiação por nós. Então você vê que foram doutrinas que, infelizmente, entraram no cristianismo, a doutrina do inferno e da imortalidade da alma. Agora, você vê aqui agora, eu volto um pouquinho, James, no título aí, acho que fala sobre a Tofete, né? Me falou, só dar um toque. Isso, muito bem. Eu falei a vocês que a gente vai identificar o que é a Tofete, né? O que é Vale do Filho de Hinnom e o que é a Gena. Tem tudo a ver com o que nós estudamos aqui e com esse verso do capítulo 9 de Marcos. Era nesse local que se praticava esse tipo de ritual. Por que Jesus falou isso aqui? Ora, quando ele fala assim, ó, se o teu pé te faz escandalizar, por quê? É melhor você entrar na vida, né, lá coxo, do que ter os dois e ir para o fogo, né, um fogo inextinguível. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, se alguma coisa nos faz tropeçar, se é mulher, se é dinheiro, se é desonrar o pai e a mãe, se é idolatria, arranca de você isso aí. É melhor você ficar sem isso, né? Sem aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você gosta de comer, que te faz mal à saúde. É melhor você ficar sem ele e ir para a vida do que tendo essa luxúria aqui, tudo você quer, e perder a salvação. Então, por quê? O caminho é estreito. Então, ele fala assim, porfiai, esforçai para você entrar na vida dele. Muitos vão procurar e não vão conseguir. Porque o caminho é muito estreito, é muita renúncia. E a pior coisa que nós temos na nossa vida somos nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o diabo. Ele é o nosso inimigo. Mas o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Essa luta que nós temos diária, né? A nossa mente não é fácil, não. Tá bom? Então, já é 7h55, acho que eu falei demais. Meu foi, James? Porque assim, ó, tem muitos detalhes que eu preciso falar para a gente ficar bem mastigado, ok? Mas eu posso dar, a gente vai dar só um toque, James. Vamos deixar para amanhã para a gente poder continuar aqui, tá? Então, a Tofete, a James colocou aí. Então, o inferno, que é o inferno? Na mitologia cristã, né? Lugar subterrâneo em que habitavam as almas dos mortos, certo? O inferno nós conhecemos como sepultura, e lá é lugar de silêncio,
Não tem nada pegando fogo lá embaixo. Nesse sentido, né, serve para designar local de habitação tanto dos justos quanto dos injustos. Mais um toque de aí, vamos lá. Então, para as religiões cristãs, era a habitação dos demônios. Isso foi na Idade Média, demais isso aí. Lugar destinado ao suplício das almas, dos malvados pecadores, perversos. Né? E, por vezes, na religião católica, lugar onde vão aqueles que morrem em estado de pecado mortal. As pessoas tinham tanto medo do inferno. Tem um dia, eu estava lendo uma história de um pregador, ele estava pregando e falou tanto sobre o inferno que as pessoas choravam e gritavam de tanto medo nesse sermão que ele fez. Eu estava lendo uma história dele, um pregador. Foi, Mário. As pessoas gritavam com medo. Gente, você viu o que é que uma pessoa pode fazer, a influência que uma pessoa pode fazer usando a Bíblia? Olha, que coisa terrível, né? Meteu tanto medo das pessoas, as pessoas gritavam, pedindo misericórdia a Deus. É claro que pedir misericórdia, mas a maneira como a pessoa aplicava isso aqui era algo terrível. As pessoas, na Idade Média, tinham tanto medo do inferno, que foi estudar a Igreja Romana, que elas pagavam indulgência para ser salvas. Você ouviu falar na água benta, né? A gente ouviu falar sobre isso, a água benta, né? Isso foi instituído lá na Idade Média. Eles criaram um filtrozinho, ó, e aquele filtro tinha um mecanismo, e as pessoas, elas colocavam uma moedinha ali dentro, e aquela moedinha acionava o mecanismo e a água caía num potinho, eles tomavam com água benta. Tudo indulgência para a salvação. Quer dizer, as pessoas tinham que comprar a salvação. Senão ia para onde? Para o inferno. Até as pessoas que já estavam no inferno, as pessoas pagavam para tirar de lá do inferno. Ah, que barbaridade! Olha que coisa absurda. Né? Vai passar disso. Agora, olha só como isso influenciou a nossa vida hoje. Estou terminando, já posso só 3 minutos, mas eu vou ver até onde eu vou aqui. Então, essa palavra inferno influenciou tanto a cultura naquela época, na Idade Média, como nós hoje. Olha só que novidade que a gente fala aqui. Ó. Situação de sofrimento ou martírio. Sua vida tornou-se o quê? O inferno. Não é assim que o pessoal usa a linguagem? Popular é. Outro toque, James, vamos lá. Olha só. Lugar, reunião, vida comum em que reina a discórdia, ou seja, a confusão. Isto é o quê? O inferno. Outro toque? Enorme desordem, confusão, caos. Esse trânsito está o quê? O inferno. A gente fala naturalmente. Ou seja, não é inferno, quente. Será que a gente tem assim, ó, ou é confusão? É confusão. Mas só que a música tem que o inferno é um lugar quente. Mas tudo que é ruim, a gente atribui, isso aqui é um inferno, né? Olha, vocês podem dar um toque de lugar cheio de gente, abarrotado. O restaurante estava no inferno. Rapaz, né? O outro toque, James. Algo ruim, de baixa qualidade. Ó, péssimo. O atendimento nesse hospital é um inferno. A gente vai usando assim essa linguagem popular. Outro toque. Pena intensa, tribulação, veemência, motivada pela paixão, pelo remorso, traz inferno ao coração. Então, isso se tornou uma coisa popular, né? Mas também significa o quê? Ó, o 9, cisterna, o poço onde escondem, escorre todos os dejetos, os resíduos líquidos de uma fábrica de azeite, que é também chamada de inferno. Pode dar outro toque? Por favor. Em certas ordens religiosas, onde a abstinência da carne era usual, refeitórios separando o principal, onde os frades doentes ou enfraquecidos podiam comer carne. Esse refeitório apartado era também designado pelo nome latino de domus debito, literalmente a casa dos fracos ou casa dos doentes. Também buraco, pode passar no toque, onde gira a roda de moinho de água da latrina, era chamada de infernos, descer ao inferno, sofrer, penar, né? Dá um toque, gente, olha isso, tá, ó. Gente, eu vou terminar essa parte aqui, para depois, aí amanhã a gente vai entrar na questão do que significa aqui Atofete, o Vale do Filho de Non, fogo que não apaga, o velho que não morre. Então, você vê aqui, ó, essa fotinha de um livro, aí está a foto de um purgatório. Olha, você vê que tem demônios, né? Os diabinhos, empurrando as pessoas para dentro do fogo, certo? Para as pessoas serem queimadas, para ser purificadas e ir para o céu. Agora, olha o que está escrito aqui embaixo. Usaria Deus
chamas infernais e eternas para punir infelizes seres humanos já nascidos sob a influência do pecado? Pergunta. Estaria esse procedimento em harmonia com o caráter justo de um Deus justo? A desproporção da pena em relação com a culpa, se outros motivos não houvesse, bastaria para que se veja nessa ideia de inferno uma ofensa ao caráter de Deus. É claro que vai vir o fogo eterno, a gente sabe disso. Mas Jesus fala que é o fogo que nunca se apaga, né? ele fala aqui do fogo que não se apaga, a gente vai explicar que fogo é que ele está explicando aqui. Você já O pensou, bicho não Mário? morre e o fogo nunca se apaga. O bicho não morre e o fogo não se apaga. Eu estou caminhando para lá, a gente vai entender o que ele queria dizer com isso aqui. Porque já pensou você pegar o ser humano, jogar no fogo e ficar satisfeito, ele queimando lá a vida toda, ou eternamente? Pensa aí comigo. Se é assim Deus, um Deus de amor que a gente crê, que trouxe o seu filho a esse mundo para salvar a humanidade, os seres que nasceram sob a influência do pecado, Deus iria colocar lá dentro de um fogo e ficar queimando por toda a eternidade, isso quer dizer que eles são imortais. Então, vai comprovar o que o diabo falou lá em Gênesis. Tá? Você não vai morrer. Então, aí Deus fala assim, ó, você vai morrer com esse tudo. Então, Deus diz, ó, você é mortal. O que o diabo falou, você é imortal. Então, se você entra no inferno e você é queimado lá por toda a eternidade e você não morre, você é imortal. Então, queimar o que, eu te pergunto? Porque o que se queima são substâncias. O que se queima é carne, é matéria. Então, quando você pega uma matéria que você queima, ela vai consumir e depois vai apagar. Se você quer ver uma coisa, olha só. Se você abrir lá a Bíblia, lá no livro de Malaquias, ele fala o seguinte aqui, ó. A gente vai entender essa questão do fogo que não morre e o fogo que não apaga. Olha isso aqui, ó. Malaquias, capítulo 3, 4, diz aqui, ó. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, né? Aquele dia vai ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem perversidade, serão como restolho. O que é restolho? Como palha. Como palha, né? E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Que sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Então, se a gente crê que o cara vai queimar eternamente, por que está dizendo aqui que não vai deixar nem raiz nem ramo e vão virar pó, cinza? Então, essa ideia aqui é desproporcional ao cristianismo. Então, Deus é um Deus masoquista que gosta de ver seus filhos sofrer? É claro que vão ser queimados, mas o fogo vai apagar. Agora, esse fogo que ele fala aqui, em Marcos, não é o fogo eterno, nem o verme, nem é o verme eterno. Você vai entender quando a gente estudar os versos de Jeremias, Crônicas, a gente vai chegar lá, você entender o que ele quer dizer com isso aqui. Dá um toque aí, Mário, por favor. Dá mais um, pode passar, porque eu quero chegar à parte aqui de Moloque, para a gente encerrar. 8:04 aqui. Observe aqui, pode mais um toque, por favor? Adiante, olha só. Pode passar. Aqui fala sobre Moloque, você indo lá, pode passar? Adiante, pode ir. Você vê, ó. Pode dar mais um toque? Isso, muito bem. Você lembra no começo, no capítulo, Deuteronômio capítulo 18, verso 9 e 10, foi quem falou que não deveria passar o seu fogo, seu filho ou sua filha pelo fogo, não foi? Não haveria entre o povo de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Quem era Moloque? Moloque é a derivada da palavra hebraica que significa diabo-mãe. Moloque era uma deusa mãe que antigamente já era adorada na forma de um abominável ídolo de metal, construído com uma gigantesca fornalha, que, quando era aquecida, tornava-se tão incandescente que assumia uma impressionante coloração avermelhada. Muitos pais e mães israelitas que tinham filho no momento indesejável sacrificavam-no atirando aos braços da diabo-mãe. O ídolo possuía um engenhoso mecanismo de dobradiças que, ativado pelo peso da criança, atirava a mesma na fornalha a ser queimada. Então, quem era Moloque? Era um deus antropozório, metade homem, metade animal, e que
o povo de Israel usava isso aqui, né? Eles se tornaram politeísta, pegava a criança e jogava nos braços de Moloque. E havia um mecanismo que esse Deus antropozoário acrescia, ficava tão vermelho. Quando ele lançava no braço de Moloque, esse automaticamente jogava na fornalha. Então, eles praticavam isso aqui porque Deus já sabia que eles iam praticar isso aqui. Agora, tinha um local ali em Jerusalém, que desde os tempos antigos já se praticavam isso. E mesmo na época de Jesus já se praticava isso aqui. Era um local chamado Vale dos Filhos de Hinnom. Dá um toque aí, por favor. Ó, dá um toque. Você vai dar 2 toques, tá? Ok, mais um toque. Olha só. Deixa eu mostrar a vocês aqui Jerusalém no Antigo Testamento. Isso aqui eu tirei um mapa, né? Você vê a Torre de Ananel, o Templo de Jerusalém, o altar, o palácio. Se você ver aqui embaixo, no final, na parte inferior, está ali o Vale de Hinnom. Isso existe desde o Antigo Testamento, esse vale. Era nesse vale que se praticava esse tipo de sacrifício ali em Jerusalém. Moloque estava ali, Moloque. Astarote estava ali, Dagon estava ali, Baal. E os filhos de Israel praticavam em oferenda a esses deuses. Certo? Isso aqui no Antigo Testamento. Dá mais um toque. Ó. No Novo Testamento, no tempo de Jesus, ó, lá embaixo você vai encontrar também um vale de Hinnom. Era nesse local que o fogo era aceso constantemente e o verme não morria, o fogo não apagava. Jesus não está falando aqui do fogo eterno, não. Está falando de um momento em que eles viviam, Jesus viu aquilo ali, certo? E amanhã a gente vai concluir esse estudo entendendo o que acontecia ali no Vale do Filho de Hinnom. O que se praticava ali, mesmo na época de Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Testamento, que ele usou essa expressão aqui para dizer que o fogo não apagava e o verme não morria. Quem vai responder isso para a gente? Não é história, não é livro histórico, é a própria palavra do Senhor que vai responder para a gente. Que Deus nos abençoe. E amanhã a gente conclui esse estudo aqui. Se Deus quiser, a nossa mente vai ser aberta para a gente poder entender o que ele queria dizer com você. Amém? Amém. Amém, Silas. Obrigado mais uma vez. Muito bem. E amanhã a gente conclui, viu? Deus vai nos permitir que a gente conclui isso aqui. Vocês vão ver onde nós vamos buscar. Onde nós vamos buscar esse entendimento na própria Bíblia. Ok? Vamos orar. Quem ora para a gente aí hoje? Pai querido, Pai amado, louvado seja Tu, meu Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo maná de hoje, por abrir os nossos corações, o nosso entendimento e derramar, Senhor, sobre nós aquilo que vem de Ti, Senhor, para nos transformar, para nos guiar, para nos trazer a verdade, Senhor. A Tua palavra fala que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para caminhar na Tua verdade, para sermos transformados, para sermos dirigidos, Senhor, e para que sejamos conforme seja a Tua vontade. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que o Senhor abençoe a todos que participaram aqui, a todos aqueles que vão assistir depois. Que a Tua mão, Senhor, misericordiosa e poderosa, esteja sobre a vida de cada um aqui, dos nossos familiares, daqueles que amamos. Que a Tua misericórdia reine sobre nós. Amém. Possamos agradar e honrar a Ti todos os dias, em todos os momentos, Senhor. Que a nossa vida seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.